Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 a 26. Todas as vezes que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós procuramos trazer para a igreja uma palavra sobre a ceia. E hoje eu quero falar com vocês sobre um texto, uma frase curta de Jesus: fazer isto em memória de mim. Amém. Fazer isto em memória de mim. Diz assim o texto da palavra de Deus, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Amém. Queridos, em João, no capítulo 6, do verso 56, Jesus disse que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E com essa palavra de Jesus, ele está indicando que a ceia permite, em algum grau, a comunhão com Jesus. Quando nós participamos da ceia, não necessariamente pelos elementos, mas por tudo que a ceia significa, nós estamos tendo algum grau de comunhão com Jesus. No verso seguinte, em João, no capítulo 6, verso 57, Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. A ceia do Senhor, meus irmãos, não é apenas um alimento abençoado que cura, porque algumas igrejas evangélicas têm esse pensamento de que a ceia do Senhor cura. Então se leva a ceia para os enfermos, não porque os enfermos não possam vir à igreja, mas para que através da ceia eles possam receber a cura. O alimento do pão e do vinho não é um alimento que liberta, porque tem pessoas, e há igrejas que fazem assim também, que querem levar os elementos consagrados da ceia para entregar para parentes e familiares que estão entregues a algum tipo de vício ou algum tipo de dependência, ou para aqueles que precisam ser de alguma maneira transformados. A ceia, queridos, não é um alimento que cura, que liberta ou que transforma. A ceia do Senhor é um alimento para quem deseja ter, ou que já tem, ou que deseja ter ainda mais comunhão com Jesus. A ceia é um alimento que traz comunhão com Jesus. Porém, nós, como cristãos, nós precisamos passar da comunhão com Cristo para a imitação de Cristo. Eu queria que você gravasse isso na sua cabeça. Nós, como cristãos, precisamos passar da comunhão com Cristo, que nós queremos ter e devemos continuar tendo, para um outro processo mais profundo, que é a imitação de Cristo. A comunhão que temos com Cristo na oração, a comunhão que temos com Cristo no estudo da palavra, a comunhão que nós temos com Cristo no culto, a comunhão que nós temos com Cristo na fé, precisa se tornar imitação dos gestos, das obras e das palavras de Cristo no nosso dia a dia. Tudo isso que nós comungamos com Cristo, nós precisamos levar para o nosso dia a dia como imitação do Cristo. Entendamos, irmãos, que somos a igreja de Jesus. E Paulo disse que Jesus amou a sua igreja como uma esposa, e que ele se entregou
entregou a si mesmo, para que esta igreja fosse santa, sem ruga, sem mácula, porém perfeita e imaculada. E mais do que isso, assim como no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne diante de Deus, como diz o exemplo do apóstolo Paulo, Cristo também se tornou uma só carne com a sua esposa, que é a sua igreja. Por isso falamos que a igreja é a noiva, o corpo de Cristo ou a esposa de Cristo. E todos nós que fazemos parte deste corpo, Deus também nos concedeu o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que cheios do Espírito Santo, como foi a leitura de Efésios que nós fizemos, para que cheios dos dons e dos frutos do Espírito Santo, nós possamos viver para a glória de Deus de uma maneira que lhe agrade. Viver para a glória de Deus de uma maneira que lhe agrade, esse é o nosso desejo. Assim, todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo, nós temos um chamado que é comum para todos nós. Todos nós fomos chamados à santidade. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele disse lá no capítulo 4, no verso 3, esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação. Eu e você fomos chamados, através do batismo, para uma vida de santidade. Nós que fomos batizados em Cristo, para que nós andemos em novidade de vida. Esse é o meu e o seu chamado. Antes de ser chamado para ser pastor, antes de ser chamado para ser regente de coral, antes de ser chamado para ser professor de criança, antes de ser chamado para fazer alguma coisa na igreja, você foi chamado para ser santo diante de Deus. Esse é o seu primeiro chamado. Aleluia por causa disso, meus irmãos. Todos nós somos chamados a viver o dom do nosso batismo, que é a imitação de Cristo. Lá no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo fala isso. Todos os que fomos batizados com Cristo na sua morte, para que também andemos em novidade de vida. E o que é a novidade de vida, meus irmãos? A novidade de vida não é só fazer coisas novas. A novidade de vida é Cristo vivendo em nós. Amém. Esta é a novidade de vida. Quando Cristo vive em mim, e então já não são mais os meus olhos, mas os olhos de Cristo. Amém. Já não são mais as minhas mãos, mas as mãos de Cristo. Já não é mais a minha presença, mas a presença de Cristo. E aí então nós poderemos dizer aquilo que Paulo disse aos Gálatas: vivo, já não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que por mim mesmo se entregou. Então, queridos, desse modo, cada um de nós, no lugar que servimos na igreja, não importa onde você serve dentro da igreja, aonde você servir na igreja, cada um de nós, no lugar em que ocupamos na sociedade, não importa se você está no topo da pirâmide ou lá embaixo da pirâmide, cada um de nós, no lugar que nós vivemos no mundo, somos chamados a testemunhar a santidade de Deus. E o maior testemunho da santidade de Deus é nós imitarmos a Cristo. Amém. Ninguém viveu de uma maneira que agradasse mais a Deus do que Jesus Cristo. O próprio Deus disse: tu és meu filho amado, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. Ninguém agradou tanto a Deus como Jesus Cristo. Então, meus amados, se nós queremos viver de modo que agrade ao Senhor, se nós queremos testemunhar o amor de Deus e a santidade de Deus ao mundo, não nos resta outra alternativa a não ser imitarmos Jesus Cristo. E para que nós pudéssemos imitar Jesus Cristo, a graça de Deus nos concedeu muitos meios para que isso pudesse acontecer. O primeiro deles, sabe qual é? É a Sagrada Escritura. Porque lá em João, Jesus Cristo disse assim: vocês gostam de examinar as Escrituras? Vocês gostam de ler as Escrituras? Falou para os judeus. E olha que Jesus estava se referindo aqui à Escritura. No Novo Testamento? Não, porque não tinha sido escrito.
Ele estava falando do Velho Testamento. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são estas Escrituras que testificam de mim. Querido, se eu quero imitar Jesus Cristo, se eu quero ter a mente de Cristo, se eu quero ter o coração de Cristo, se eu quero imitar os seus gestos, as suas palavras e as suas ações, é nas Escrituras que eu vou encontrar o modelo de Jesus Cristo. Eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso estudar as Escrituras, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso compreender as Escrituras. E aí então, quem deseja realmente imitar a Cristo, precisa examinar as Escrituras para conhecê-lo. A graça de Deus nos providenciou as Escrituras para que nós pudéssemos conhecer a Cristo e imitá-lo. Mas não é só esse meio, tem um outro também. O segundo meio que a graça de Deus nos concedeu para imitarmos a Cristo é o Espírito Santo, que segundo Jesus, o Espírito Santo é aquele Consolador que o Pai enviaria, já enviou, né? Mas Jesus está falando antes do acontecimento do Pentecostes. Então Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador que o Pai enviará em seu nome, e Ele, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Olha só, você que não sabe algumas coisas quando lê a Bíblia, talvez você não esteja em contato com o grande professor das Escrituras, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não somente ensina as Escrituras, mas Jesus diz que Ele também nos fará lembrar tudo o que Ele já nos ensinou. Já pensou se você tivesse um professor desse no Enem, que além de te ensinar, ainda te faz se lembrar do que Ele te ensinou? Todo mundo passaria logo de primeira com nota máxima. Mas e você na fé? Como é que se encontra? Você tem aprendido do Espírito Santo? Você tem tido contato com o Espírito Santo? Você tem orado pedindo que o Espírito Santo ilumine a sua mente no estudo da palavra? Ou você gosta de ler comentários? Ler comentários é bom, mas você vai ouvir o que o Espírito Santo disse a outra pessoa que talvez não signifique aquilo que ele queira dizer para você hoje. Comida requentada é bom quando a gente está morrendo de fome, mas o melhor é fazê-la fresquinha na hora. E o Espírito Santo quer te dar um alimento fresco. Todas as vezes que você abre as Escrituras e invoca o nome dEle, e se submete à vontade dEle, e com humildade e simplicidade se coloca diante da palavra, Ele vai falar ao teu coração. E mesmo que você, depois de algum tempo, se esqueça daquilo que você ouviu do Espírito Santo, no momento certo, quando necessário, Ele te fará lembrar de tudo que Ele já te disse. É imprescindível que a vida cristã seja vivida por nós na autoridade e na presença do Espírito Santo. O terceiro meio que a graça nos providenciou para auxiliarmos na imitação de Cristo é a comunhão com os fiéis. É estar aqui no meio de vocês. É ouvir o testemunho dos irmãos. É ouvir os irmãos cantando. É receber a ministração dos irmãos que se colocaram à disposição de Deus para servir a igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23 a 25, o autor de Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Queridos, nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus, amém? Amém. Nós nos reunimos aqui para pregar o Evangelho àquele que ainda não ouviu, amém? Mas nós nos reunimos aqui também para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Vocês me estimulam a ser imitador de Jesus Cristo. Vocês me estimulam a ser um cristão melhor, uma pessoa mais comprometida com Deus e com a sua palavra. E eu espero que a minha presença aqui também nos incentive dessa maneira, porque nós somos um meio que a graça nos concedeu para que mutuamente nós nos estimulássemos
a buscar ainda mais sermos parecidos com Jesus Cristo. O quarto meio que a graça nos concedeu para vivermos a imitação de Cristo é a anamnese. É o que a ceia proporciona. A anamnese, você já deve ter feito uma. Em algum momento da sua vida você foi no médico e o médico pediu para você contar a sua história para ele. Ele fez uma anamnese com você. Ele fez com que você trouxesse à memória fatos que já haviam acontecido e que talvez pudessem justificar a sua enfermidade, o seu problema ou a sua doença. Psicólogo e psiquiatra adoram a anamnese. Gosta de ouvir a história. Rodemilson também, o nosso dentista, já fez sinal. Ele adora uma anamnese, porque o pessoal fala, né? E depois que ele começa a mexer no dente que o cara não pode falar, aí o Rodemilson aconselha, né? Fala um monte de coisa, e o cara não pode falar nada porque está de boca aberta, né? Então, psicólogos, psiquiatras e o Rodemilson, não dentistas, o Rodemilson, adora anamnese. E essa palavra anamnese vem do grego e que está traduzida na nossa Bíblia por memória de mim. Em memória. Em memória. Anamnese é trazer a memória. E isso a ceia nos proporciona. Por duas vezes, no texto que nós lemos, na instituição da ceia, Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Façam anamnese, é o que o texto está dizendo. Tragam isto para a memória. Aquilo que foi feito na cruz do Calvário, tragam para a memória. E aí eu quero perguntar para vocês, trazer para a memória de quem? Se o texto está dizendo, fazer isto em memória de mim, façam a anamnese, tragam isto à memória, trazer isso para a memória de quem? Bom, pelo silêncio de vocês, eu percebo a surpresa, assim como foi a minha. Num primeiro momento, queridos, a igreja pensou em duas situações, eu vou compartilhar as duas com vocês. Num primeiro momento, o ato memorial de trazer a memória, de fazer a anamnese, é trazer à memória do Pai aquilo que o Filho fez por nós. É convidar o Pai para se lembrar de tudo que Jesus fez por nós e que por amor a Jesus, então, roguemos ao Pai que perdoe os nossos pecados e seja benigno para nós e se torne propício a nós, pecadores. Aí você diz assim, mas pastor, não. Deus, Ele é eterno. Ele conhece todas as coisas. Você acha que Ele vai se esquecer? No Antigo Testamento, em momentos de grandes aflições, o povo se voltava diante de Deus, como lá em Êxodo, no capítulo 32, verso 13, e Moisés disse ao Senhor assim: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes. Olha o que Moisés fez. Ele chega diante do Senhor, no momento de aflição, no momento de luta, e ele não diz assim, tem misericórdia de nós. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque, lembra-te de Jacó e da promessa que o Senhor fez aos teus servos. No Salmo 132, verso 1, o povo pedia: Senhor, lembra-te de Davi e de todas as aflições que Davi passou. Nós estamos aqui, queridos, reunidos para pedir ao Senhor: lembra-te do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembra-te que Ele entregou a sua vida por amor a nós. E pelo sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados, apaga as nossas iniquidades, derrama sobre nós o Teu Espírito e nos dá uma nova vida. A ceia é um momento de trazer então à memória do Pai o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Para que o Pai não esqueça. Acho difícil. Quer dizer, você acha difícil Deus esquecer? Há uma promessa na Bíblia que Deus disse que Ele esqueceria. Ele diz assim: dos vossos pecados não mais me lembrarei. Deus pode esquecer. Não porque o Alzheimer tomou conta dele,
mas porque Ele não quer mais se lembrar daquele episódio. Mas, queridos, quando nós fazemos este memorial ao Pai, para que o Pai se lembre do sacrifício de Cristo a nosso favor, nós estamos dizendo ao Pai que ainda estamos aqui esperando na sua graça. Amém. É um momento que nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu me batizei, entreguei a minha vida a Cristo, mas eu ainda continuo aqui, esperando a Tua volta, perseverando na fé, com todas as dificuldades que eu tenho passado. Eu não tenho olhado para trás, como uma bela oração que eu li, mas não vou, acho que foi do Oswald Sanders. Ele disse assim: as minhas lágrimas podem enferrujar o arado, mas eu não vou olhar atrás. Nós estamos arando, chorando, mas estamos ainda aguardando a manifestação bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nós que somos o povo da nova e eterna aliança, pedimos ao Pai que, ao olhar os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos tropeços, lembre-se de Jesus e do sacrifício que Ele fez por nós. Parecemos crianças ingênuas, lembrando o Pai, como se o Pai não soubesse, mas nós insistimos em lembrá-lo de tudo o que Jesus disse e fez por nós, enquanto estava fisicamente aqui em nosso meio. Aleluia! Num segundo momento, o ato memorial de anamnese, de trazer à memória, é trazer a Jesus à memória de cada um de nós que estamos aqui. A igreja precisa redescobrir a importância de se lembrar de Jesus, de se lembrar das suas palavras, de se lembrar dos seus gestos, de se lembrar das suas ações, dos seus valores e de tudo aquilo pelo qual Ele entregou a sua vida. Isaías capítulo 26, versículo 28, o profeta diz assim: todo o nosso desejo é lembrar o Teu nome, é lembrarmos de Ti. Aleluia. Se você tem um dicionário bíblico, experimente entrar ali e digitar a palavra lembra-te, lembrança, e você vai ver como na Bíblia este verbo é usado. Quantas e quantas vezes ele é usado se referindo a nós, para que nós nos lembremos, e quantas vezes ele é usado referindo-se a Deus, para que Deus se lembre. É o nosso desejo lembrarmos o nome do Senhor. É nosso desejo lembrarmos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Temos passado por dificuldades? Sim, com certeza. Muitas delas. Mas quem dera se nas dificuldades nós nos lembrássemos do Senhor. Quem dera se nos momentos de angústia nos lembrássemos do Senhor. Quem dera quando Satanás, com as suas acusações, viesse nos acusar, nós nos lembrássemos do Senhor. Quem dera se nos momentos de insônia, quando nós achamos que o tinhoso veio roubar o nosso sono, quem dera se nós lembrássemos do Senhor. Ah, se nos momentos em que a vida fechou todas as portas diante de nós, nós olhássemos para cima e nos lembrássemos do Senhor. Querido, o nosso desejo, a nossa salvação é nos lembrarmos do Senhor sempre. Quando a lembrança aflora a mente, ela tem o poder de catalisar o nosso mundo interior, de juntar tudo aquilo que está espalhado em nós e levá-lo à presença daquele de quem nos lembramos. Quando a lembrança de Jesus Cristo aflora na minha mente, eu posso juntar todos os meus cacos, todos os meus pedaços e posso levá-lo até a presença de Jesus, aquele que eu estou me lembrando naquele momento. O salmista, lá no Salmo 63, versos 6 e 7, diz o seguinte: a minha boca te louva com os lábios alegres, quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, de alegria canto à sombra das tuas asas. Queridos, olha que bênção. A minha boca te louva com lábios alegres,
quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, de alegria canto à sombra das tuas asas. O que é a noite para o salmista? Nada mais do que a sombra das asas do Senhor, para que ele descanse. A memória é uma das faculdades mais misteriosas da mente humana. Todas as coisas vistas, ouvidas, pensadas, feitas, são conservadas neste vasto mar da memória. Algumas estão num lugar bem raso, que a gente se lembra logo. Outras estão num lugar médio, que demora um pouquinho para evocar, você vai tentando associar. Outras memórias estão lá no fundo do mar. Essa a gente já não vai mais conseguir resgatar de maneira nenhuma. Mas, queridos, a palavra nos mostra que muitas das nossas memórias estão prontas para serem recordadas. Sabe o que significa a palavra recordar? Quer dizer de novo. Coração. Recordar é trazer de novo ao coração. Recordar é trazer de novo ao coração. E quem dera se nós pudéssemos cantar um sambinha para Jesus. E hoje, recordar é viver, eu hoje sonhei com você. Já pensou se a gente cantasse um sambinha para Jesus assim, Tiago? Recordar é viver, eu hoje sonhei com você, eu hoje lembrei de você. Queridos, eu trouxe você de novo para o meu coração. Aleluia. Santo Agostinho escreve nas suas confissões o seguinte: desde o tempo em que eu te conheci, tu permaneces em minha memória, e é aí, na minha memória, que eu te encontro, quando me lembro de ti com alegria. Olha aí, o lugar do encontro de Agostinho com Deus é na sua memória, quando ele se lembra do Senhor, porque ele sempre o trouxe na sua memória. Para os pais gregos da igreja, o fruto principal da ceia é a contínua memória de Jesus. Participar da ceia 1, 2, 3 vezes por dia, para trazer continuamente Jesus à memória. Então, para os pais da igreja, era importantíssimo a assiduidade à ceia do Senhor. Quando você soubesse que na sua igreja haveria ceia, para os pais da igreja você não deveria faltar de maneira nenhuma, porque a assiduidade a esta lembrança trazida pela ceia faz Deus morar na alma através da memória e transformar esta alma em sua morada. Deus mora em nossa vida, em nossa alma, através também da nossa memória. Façam isto em memória de mim. Deixem que eu habite a alma de vocês. Recordem-se de mim. Me tragam de volta ao coração. Não se esqueçam de mim. Façam isto em memória de mim. E os padres gregos então vão enfatizar a importância de trazer Jesus à memória com frequência. E os padres gregos que eu estou dizendo aqui são os padres da Igreja Ortodoxa, que tem uma teologia um pouquinho diferente da nossa, mas que hoje estão nos ensinando bastante. Eles dizem assim: o fogo só consegue consumir um objeto se ele estiver em contato contínuo com esse objeto. Você já deve ter brincado com a vela, né? Passando o dedinho nela, né? Queima? Queima passar o dedo na vela? Não, deixa o dedo lá. Sabe o que eles estão dizendo? Se você também ficar se lembrando de Deus só de vez em quando, esse fogo não queima não. Mas fique na presença de Deus e você vai ver Deus te purificar como ouro. É isso que eles estão querendo nos ensinar. Deus não pode transformar o homem que não esteja em contato contínuo com Ele, assim como o fogo também não pode queimar aquilo que não está em contato contínuo com Ele. Devemos ter o desejo de que a lembrança de Jesus em nossa memória seja como o mel entre os favos. Você já viu que bonito é um favo de mel, como se corta?
e no meio daquelas porosidades o mel está escorrendo. Quem dera se Deus fosse o mel e nós fôssemos o favo, e Deus pudesse permear a nossa existência por completo. Isso não é uma coisa impossível, nem é algo fora do que se espera de um cristão. Muitas pessoas já fizeram essa experiência de Deus, outras estão fazendo neste exato momento de suas vidas. E eu espero que nessa noite alguns outros decidam fazer essa experiência a partir de hoje. Além dos meios que a graça nos deu para que pudéssemos imitar a Cristo, ainda podemos fazer a oração do coração, ou a oração contínua, como nos ensina a espiritualidade cristã. E o que significa essa oração contínua? É você estar trabalhando, é você estar dirigindo, é você estar lavando roupa, é você estar fazendo qualquer outra coisa e repetir mentalmente o nome de Jesus na sua mente enquanto você faz tudo. Jesus, tem misericórdia de mim. E está lá passando roupa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso para eles era orar continuamente. Era trazer Jesus à memória continuamente. Mas não, a gente prefere ficar chafurdando na lama. Aí o que eu vou fazer amanhã? Porque amanhã, se eu não conseguir resolver isso, eu estou perdido. Amanhã é o fim. Querido, troca isso pelo nome de Jesus. Troca isso pela lembrança de Jesus. Eu postei algo no meu Facebook essa semana de um amigo, Tom. Não o Tom pastor, um outro Tom que vocês ainda não conhecem. Porque tem vários tons, né? Esse é outro Tom. Esse é um outro Tom. Ele diz assim o post dele: leio o meu jornal, vejo guerras, crimes, assassinatos e violência. Ouço uma voz que me diz: toma o teu jornal, levanta e anda. Toma o teu jornal, levanta e anda. Queridos, ao invés de você ficar chafurdando naquilo que é o seu problema, e que você não consegue resolver, e ficar fazendo uma matemática maluca de como você vai pagar suas contas quando elas são maiores do que o salário que você vai receber. Querido, troque isso pelo nome de Jesus. Encha-se da presença de Deus e espere que Deus te traga uma solução, porque você já deve ter desconfiado que você mesmo não vai conseguir. Oração contínua é trazer Jesus à memória. Oração contínua é não deixar que os pensamentos do mundo invadam a minha mente e controlem o meu sentimento. Porque se eu parar para pensar na violência, se eu parar para pensar no que aconteceu aqui domingo passado, eu não volto mais. É verdade. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que me dá esperança são as misericórdias e a bondade do Senhor, que se renova a cada dia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E por que não estou dizendo para você repetir o nome de Jesus? Pastor, isso é um mantra. E se fosse, que belo mantra seria? É porque tem uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim, que Jesus não é apenas um nome, porque ao nome de Jesus foi dado, porque a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome, e diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu quero ver as minhas dificuldades dobrando o seu joelho diante desse nome. Eu quero ver a minha depressão dobrando o seu joelho diante desse nome. Eu quero ver a minha incredulidade dobrando o seu joelho diante desse nome e confessando que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Amados, não serão apenas os homens ou os anjos ou os demônios que se dobrarão diante deste nome, mas todas as coisas reconhecerão o seu senhorio e a sua superioridade. Por isso, ao invés de ficar alimentando os meus problemas, eu prefiro alimentar a minha alma deste doce nome, que é sobre todo nome. E se Ele é sobre todo nome, Ele é sobre a depressão, Ele é sobre a ansiedade, Ele é sobre a angústia, Ele é sobre o desemprego, Ele é sobre a dúvida, sobre a dívida. Ele é o nome sobre todo nome. Por isso,
querido, trazer Jesus à memória, para que diante dele se dobre tudo que em mim é resistente a Deus. Eu confesso esse nome, para que diante dele o meu pecado também se dobre, para que toda a minha preguiça de orar e de vir à igreja se dobre também, para que tudo que resiste a Deus dentro de mim se dobre diante deste nome. Minhas tentações, meus vícios, meus pecados, que tudo isso se dobre dentro de mim diante dele, para a glória do seu nome. Eu só posso imitar a Cristo se eu o tiver bem presente em minha memória, de maneira que a sua vida, os seus gestos e as suas palavras permeiem a minha existência e eu possa imitá-lo, como é a vontade de Deus para todos aqueles que confessam o seu nome. Aleluia. Você não consegue imitar quem não estiver vivo na sua memória. Você já imitou alguém? Você já fez alguma imitação? Por pior que tenha sido, eu não vou pedir para você vir aqui imitar. Eu só vou pedir para você lembrar da imitação que você fez. Você só consegue imitar alguém se essa pessoa estiver bem viva e presente na sua memória. Se você estiver vendo ela aqui, falando ou fazendo algo, você é capaz de imitá-la. Mas você não imita quem não estiver vivo na sua memória. Você não imitará Jesus se ele não estiver vivo na tua memória. E para mantê-lo vivo na tua memória, olha o que a graça de Deus nos providenciou. Esse momento maravilhoso de celebrarmos, entre outras coisas, a ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.